Olá, hoje a gente vai mergulhar em dois temas assim muito fortes, sabe? Das apostilas dos grupos de comunhão da Igreja Família da Cruz. Isso mesmo, são materiais preparados pelo pastor Diogo Costa Marques. E a nossa ideia aqui é entender melhor a conexão, né, entre ser liberto do que chamam de maldições hereditárias e ser livre da escravidão do pecado. Exato. É como se fosse uma jornada mesmo. Daquela herança do passado para uma dupla liberdade em Cristo. Uma coisa levando a outra, então. É por aí. A gente vai ver como uma libertação meio que prepara o caminho para outra, focando mais hoje na segunda apostila, que fala dessa libertação do pecado que age dentro de nós. Certo. Depois da gente ter olhado para aqueles fardos que pareciam vir mais de fora, né? Do histórico da família. Isso. Só para recapitular rapidinho essa primeira parte, a gente viu a ideia de sermos resgatados da tal maldição da lei, lá de Gálatas 3.13. Lembro da imagem que o material usava. Era forte. Uma mala invisível e pesadíssima, cheia de padrões negativos da família. Exatamente. E aí vem o ponto central. Cristo na cruz. O texto fala numa grande explosão divina. Uma explosão que pulverizou esses pactos, esses padrões antigos. Fez tudo novo, né? Como diz Romanos 8.1. Isso. E tem aquela citação do N.T. Wright que é muito boa. O passado explica de onde viemos, mas não define mais quem somos em Cristo. A cruz anulou aquela escritura de dívida. Libertação dessas correntes externas, digamos. Perfeito. E é essa libertação que abre o caminho para a próxima etapa. O nosso foco hoje. A segunda apostila. Livres da escravidão do pecado. Romanos 6:6-7. Se antes era o peso de fora, agora é o tal do inimigo que mora dentro. Faz sentido. Total. E a apostila traz outra imagem bem forte aqui. O pecado como um faraó interno. Ah, como o Egito escravizando Israel? Exatamente essa a ideia. O pecado tentando nos dominar por dentro. Jesus mesmo disse lá em João 8,34 que quem vive pecando é escravo, e a palavra grega doulos não é um servo qualquer. Indica uma sujeição total, né? Propriedade de um senhor cruel. Isso. E uma das fontes até usou uma metáfora assim bem impactante. Uma doula perversa. Alguém que deveria guiar para a vida, mas que no caso do pecado, guia para a morte espiritual. Pesado. Mas como a gente identifica essa escravidão interna? O material dá umas pistas, certo? Sim, bem claras. Por exemplo, a falta de domínio próprio. A pessoa é levada por impulsos, sabe? Não consegue controlar. Age sem pensar, movido pelo desejo do momento. Isso. Outro sinal é a prática contínua do erro, sem arrependimento de verdade. A consciência vai ficando meio anestesiada. Cauterizada, né? E por fim, a cegueira espiritual. A pessoa nem vê mais que aquilo é errado. Exato. E é importante entender que isso não é só sobre cometer erros isolados. Vai mais fundo. Como assim? O material cita o Tim Keller, que diz que o pecado, na raiz, é colocar outras coisas no lugar de Deus. Até coisas boas, como carreira, família. Ah, transformar coisas boas em ídolos, entendi. Pois é falhar em dar a glória que só Deus merece, como o John Piper também destaca. É uma questão do coração, da adoração. Tá, então o quadro é de uma escravidão interna bem séria. Qual a saída? Onde entra a virada que Romanos 6 descreve? Aí que tá a beleza da coisa, a notícia transformadora. Romanos 6, versículos 6 e 7, diz que o nosso velho homem... Aquela nossa identidade antiga, dominada pelo pecado. Essa mesma. Ela foi crucificada junto com Cristo. O corpo do pecado, essa estrutura de poder que nos controlava, foi desfeito, destruído. Uau! É como se... O texto fala num decreto de execução. Contra esse tirano interno, o ditador foi condenado na cruz. Mas isso significa que a pessoa pare de pecar na hora, automaticamente? Não exatamente. Significa que a escravidão acabou. O poder que o pecado tinha sobre nós foi quebrado. A gente não é mais obrigado a obedecer. Entendi. A liberdade que Cristo conquistou não é para fazer o que a carne quer, então. De jeito nenhum. Isso seria só trocar de prisão, né? O material cita o Martin Lloyd Jones e o A.W. Tozer. A verdadeira liberdade cristã é ter o poder de querer e fazer o que agrada a Deus. É a liberdade de fazer o que se deve.
Exatamente. Recebemos uma nova natureza, o Espírito Santo nos capacita. É como ganhar asas, sabe? Asas espirituais para voar na direção certa, a direção de Deus. Faz todo sentido agora a ligação entre as duas apostilas. É muito claro. Sem dúvida. A obra de Cristo na cruz é completa. É uma dupla libertação mesmo. Fomos resgatados da masmorra ancestral, daquelas sombras do passado, que era o foco da apostila 1. E também fomos livres da cela interna, do poder do pecado que tentava nos dominar por dentro. O foco da apostila 2. E isso, uma libertação que vem de fora para dentro e de dentro para fora. É total. Que perspectiva incrível é essa que os materiais da Igreja Família da Cruz trazem. Somos duplamente livres, do peso da história e do poder presente do pecado. A liberdade que a gente tem em Cristo é completa mesmo. É realmente libertador pensar nisso. E fica talvez uma reflexão pra gente, né? Como é que essa dupla liberdade, essa quebra das correntes externas e internas, aparece no nosso dia a dia? Como viver isso na prática? Reconhecer e viver nessa liberdade total, sabendo que nem o passado nem o pecado tem mais a palavra final sobre nós. É um convite constante da obra de Cristo.